Fala galera do oitavo ano, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo sobre a parte física do continente americano, da América. Nós falamos anteriormente nas aulas presenciais sobre o relevo e também sobre a hidrografia do continente americano. No vídeo anterior nós falamos sobre o clima do continente americano e agora nós vamos falar sobre as formações vegetais presentes no continente americano. Tá? Essas formações vegetais que desde o início do processo de colonização da América já foram bastante modificadas pela ação humana. Mas mesmo assim, nós podemos ver que as vegetações, que as formações vegetais existentes, não só na América, mas como em todo o planeta, estão ligadas a vários fatores que contribuem para o seu desenvolvimento, como o clima, como o relevo, como o solo, como a hidrografia, tá? Esses elementos contribuem para a diversidade de formações vegetais que são encontradas no continente americano. Uma primeira formação vegetal que a gente vai comentar aqui são as florestas pluviais. As florestas pluviais, elas estão adaptadas ao clima quente e úmido. Onde é que a gente vai encontrar as florestas pluviais? Na América do Sul, na sua porção norte e também na América Central. Tá bom? Então, as florestas pluviais, elas também recebem essa denominação porque são formações vegetais que precisam de muita chuva. Então, por isso o nome floresta pluvial, tá? A palavra pluvial tem a ver com a questão das chuvas. Então, as florestas pluviais, elas são adaptadas às muitas chuvas. Um exemplo de floresta pluvial é a floresta amazônica, que ao longo do tempo também, principalmente nas últimas décadas, vem sendo bastante devastada pela ação humana. A derrubada da floresta tem provocado a erosão do solo, tem provocado a perda de biodiversidade, espécies animais e vegetais, tem provocado assoreamento de rios, entre outros fatores. As atividades que mais ameaçam as florestas pluviais, nós podemos citar a agricultura, a pecuária, também a atividade mineral, a extração madeireira, são atividades que vêm contribuindo nas últimas décadas para a devastação das florestas pluviais. Uma outra formação vegetal encontrada no continente americano são as florestas temperadas, tá? As florestas temperadas estão adaptadas ao clima temperado úmido. Nesse caso, as florestas temperadas, elas apresentam poucas espécies vegetais, o que dá para elas uma característica mais homogênea. Durante o período que antecede ao inverno, elas perdem as folhas, justamente para se protegerem desse período em que as temperaturas vão estar mais baixas. Então, tanto é que também recebem o nome de florestas que apresentam folhas caducifólias, ou folhas caducas também, como pode ser chamado. Por quê? Porque as folhas caem antes da chegada do inverno. Também as florestas temperadas, encontradas na América do Norte, já foram bastante devastadas pela ação dos seres humanos, para dar espaço para áreas agrícolas, áreas para atividade pecuária, construção de rodovias, áreas industriais, áreas residenciais, também bastante devastadas na América do Norte. Uma outra formação vegetal encontrada na América do Norte, na porção mais setentrional da América do Norte, ou seja, mais ao norte, são as florestas de coníferas, adaptadas ao clima frio, um clima em que ocorre a precipitação em forma de neve. Em torno de 3 a 5 meses por ano tem a precipitação em forma de neve, mas elas não perdem as folhas. No caso, os seus galhos são galhos bastante resistentes, muito resistentes para resistir, e no caso resistem ao peso da neve que vai sendo acumulado ao longo do inverno. Exemplos de florestas de espécies vegetais relacionadas às coníferas, nós temos os pinheiros e também ciprestes, que são tipos de árvores que a gente encontra nessas formações vegetais. Nesse caso, em relação à floresta de coníferas, elas apresentam também poucas espécies vegetais. Recebem esse nome coníferas porque, se você reparar lá, o pinheiro que você coloca no final do ano para enfeitar a sua casa para o Natal, ele lembra realmente o formato de um cone, então chamada de floresta de coníferas. Também alguns outros livros chamam de floresta boreal, é uma outra forma de se referir a essa formação vegetal adaptada ao clima frio. As árvores dessa formação vegetal
são muito utilizadas pelas indústrias de móveis, pela indústria de papel, pela indústria de celulose. Então, são formações vegetais bastante utilizadas na América do Norte para essas atividades aí industriais. Uma outra formação vegetal, também encontrada na América do Norte, principalmente na América do Sul, no continente americano, principalmente na América do Sul, são os campos tropicais, que você conhece geralmente com o nome de savana. É só você lembrar do aspecto da savana no continente africano. Chamada de campos tropicais, aqui no continente americano ela pode receber dois nomes. No Brasil, o nome de cerrado, e na Venezuela, o nome de llano, ok? Algumas características dessa formação vegetal. Ela é uma formação vegetal adaptada ao clima tropical semiúmido. O clima tropical semiúmido é um clima que apresenta verões chuvosos e invernos mais secos. Então, uma vegetação adaptada a esse tipo climático. Ela apresenta normalmente vegetação de pequeno porte, como arbustos. As próprias árvores também que existem são árvores de pequeno porte, que apresentam galhos e troncos retorcidos, folha e casca grossa, tá bom? São algumas características dessa formação que nós chamamos aqui no Brasil de cerrado, que também recebe o nome de campos tropicais. No Brasil, essa formação vegetal, o cerrado, os campos tropicais, vem sendo bastante devastado, muito devastado nas últimas décadas, principalmente em razão do avanço do cultivo da soja sobre o centro-oeste brasileiro, certo? Outra formação vegetal que é encontrada no nosso continente são as pradarias, tá? As pradarias podem ser encontradas tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Essa formação vegetal é adaptada ao clima tropical continental, com verões quentes e invernos muito frios, ok? O aspecto dessa formação vegetal é caracterizado por vegetação de pequeno porte, as gramíneas. Na América do Sul, essa formação vegetal recebe o nome de pampas. Em razão de apresentar campos naturais e um relevo relativamente plano ou levemente ondulado, ela é muito utilizada para atividade agrícola e também para atividade pecuária, em razão dessas características de relevo e também em razão de apresentar vegetação de gramíneas, campos naturais, ok? E para a gente indo para o nosso final, outra formação vegetal importante encontrada no nosso continente, a vegetação desértica, que nós encontramos na América do Norte, México, Estados Unidos e na porção oeste da América do Sul, tá? A vegetação de deserto é uma vegetação bem escassa, que nós não encontramos um grande número e também não encontramos uma grande variedade, justamente em razão dos rigores climáticos, né? No caso, é uma vegetação adaptada ao clima em que as precipitações, a quantidade de chuvas durante o ano é muito baixa. Então, vai apresentar uma quantidade de espécies vegetais bem menor. Essas formações vegetais recebem um nome também em razão de serem adaptadas, se adaptarem às condições climáticas com baixos índices de umidade, baixos índices de chuvas. Elas são chamadas também de xerófitas, tá? Então, a vegetação xerófita é uma vegetação adaptada à baixa quantidade de chuvas, aos poucos índices pluviométricos. Como característica, nós podemos citar, muitas delas não têm folhas, ou quando tem folhas, são folhas pequenas, ou elas vão apresentar espinhos, como as espécies cactáceas. E também, em razão dessa adaptação ao clima em que tem menos umidade, menos precipitação, suas raízes são profundas. Para quê? Para buscar água lá no subsolo, ok? E para a gente terminar o nosso assunto, a outra formação vegetal que vai se encontrar no extremo setentrional da América do Norte, ou seja, no extremo norte da América do Norte, é a vegetação de tundra, uma vegetação que se desenvolve sob o clima subpolar. É uma vegetação adaptada ao clima subpolar, em que o solo permanece congelado. É uma vegetação de pequeno porte, que tem uma média ali de 1 metro de altura. Musgos e líquens são formações vegetais que se desenvolvem
na vegetação de tundra. É uma vegetação que se desenvolve no curto período do verão, entre 3, 4, 5 meses, e durante a maior parte do ano, durante os outros 8, 9 meses, ela permanece sob o solo permafrost. O que é o solo permafrost? É justamente esse solo que permanece congelado, mesmo em camadas mais profundas. Então, a vegetação de tundra ela vai aparecer nesse curto período do verão que se desenvolve na América do Norte. E que não tem temperaturas elevadas não, né? No mês lá mais quente, as temperaturas podem chegar a 10 graus. Certo, gente? É isso sobre as formações vegetais. Até mais.